lá. Vamos falar sobre o verbo haver. Ele causa problemas. Senão eu não estaria aqui, né? Então, primeiro é preciso que as pessoas tenham uma certa noção de verbo, né? Saber é verbo. Escrever, falar, pôr, partir, sorrir, haver. Todos esses são verbos. São aquelas palavras que nós usamos em formas muito variadas, porque são formas verbais. Então existem muitos tempos, formas, modos. Por exemplo, falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, tal. Eu falei, eu falarei, estou falando. A própria palavra falar, que é o nome do verbo, é o infinitivo. Então, são palavras que todas juntas formam o verbo com seus tempos, modos e formas. Bom, sabendo isso, nós percebemos que haver é uma dessas palavras, né? É um verbo. Agora, ele tem umas formas que nós praticamente não usamos. Eu hei. Existe eu hei. Eu hei de vencer. Acho que essa frase todo mundo conhece, nem que seja de para-choque de caminhão, de alguma coisa assim. Embora nós não usemos todo dia, né? Bom, existe a palavra havia, houveram. Quando é que eu uso isso? Essas formas nós já usamos mais, mas eu percebo que não há uma segurança nas pessoas de modo geral. Algumas pessoas sabem, a maioria não. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, separadinho, tem hora que ele terá o sentido do verbo existir, embora o comportamento dos dois seja muito diferente. No sentido de existir, olha o que acontece. Aqui, se fosse o verbo existir, aqui existem muitas árvores. Ah, tá. Então, existe iria para o plural. Porque árvores é sujeito do existir. As árvores existem. No entanto, se eu for usar aqui o verbo haver, está no sentido do existir, só que não. Quem é que falaria ou escreveria aqui hão muitas árvores? Jamais. Por que jamais? Porque o verbo haver não tem sujeito. No caso do verbo, ele é no sentido do verbo existir, mas o existir teria sujeito árvores. E o verbo haver? Não, ele não tem sujeito. Árvores é o objeto direto dele. Se há algo. E verbo nenhum concorda com o seu objeto. Está entendido? Então, veja, é questão gramatical, mas essa gramática nasceu da história da língua portuguesa. É o povo que cria e a língua adota aquilo que foi criado.
Então, no caso, nós vamos sentir que aqui ele tem o sentido de existir, mas o comportamento dos dois é diferente, os comportamentos são diferentes, porque o existir teria isto como sujeito. As árvores existem. E, no entanto, no caso do verbo haver, não tem ninguém, não tem nada que haja. Então, não tem sujeito para esse há, e o que tem aqui é objeto direto. E, se há algo. É assim. Bom, sabido esse ponto, vamos aplicá-lo a estas frases. Ali, naquele cruzamento, já aconteceram, existiram ou aconteceram, é parecido, né? 2 acidentes. Será que eu posso falar houveram? Eu tenho ouvido isso. O ouvido não é esse, né? O ouvido é sem H. Eu tenho ouvido isso na televisão, no rádio, nas escolas, em muitos lugares, em sessões de assembleias. Então, cuidado. Se o verbo haver não tem sujeito no plural, não tem sujeito nenhum. Então, ele fica no singular. Aqui, ali já houve 2 acidentes. Já houve muitos acidentes. Já houve muitas pessoas que foram presidentes da República. Já houve muitas crianças que participaram de programas de auditório. Já houve coisas. Tá? Então, isto do objeto direto está no plural, não importa. Esse verbo não tem sujeito quando ele está no sentido do existir. Ou acontecer, que é existir também. Antigamente, haviam, não, é singular, como aqueles ali. Antigamente, havia algo, havia animais, havia dinossauros. Não tem M por quê? Porque isso aqui é objeto dele, não é sujeito. Ele não tem sujeito. Eu apaguei aqui, desculpa. Agora eu quero o verbo estar com o verbo haver para nós formarmos um tempo composto. No momento, hoje em dia, havendo casos de dengue e casos de Covid também. Então, como é que eu vou pôr aqui? Não é estão, está havendo casos de dengue. Tanto o verbo aqui, o próprio verbo haver ficava no singular, como agora o auxiliar dele tem que ficar no singular. Está havendo casos de dengue. Então, já sabemos, singular, 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 no sentido de acontecer ou de existir. Aqui,
muitas coisas podem completar, né? Como é que eu poderia dizer? Naquele filme, eles contam que num passado distante, verbo ter, tinha havido outros mundos. É claro que falta um contexto para essa frase ficar boa, né? Aliás, para todas, quando não há um contexto, a coisa fica meio árida, mas nós estamos nos esforçando para entender a coisa. Então, já tinha havido outros mundos. Aqui nós vemos o verbo haver, aqui o verbo ter. Ele é auxiliar deste. Se ele é auxiliar, ele vai se comportar como o chefe dele. Então ele fica no singular também. Aqui era um gerúndio, aqui é um particípio, né? Então, o que nós aprendemos neste caso? No sentido de existir, o que acontece? Ele não tem sujeito, então ele fica no singular. Eu não usei parênteses. Assim. Vamos ao segundo caso agora. No sentido de ter. Aqui, vocês viram que eu usei o verbo ter. Tinha havido, tinha feito, tinha sonhado. Ele tinha vindo, mas voltou para casa, tal. Esse verbo tinha, num uso um pouquinho mais formal, mais elegante, nós substituímos pelo verbo haver. Eu havia comparecido, mas eu ganhei tantas faltas. Então, o verbo haver, no sentido de ter, é esse caso. Ele vem ao lado de um outro verbo que está no particípio. Tinha feito, né? Veja, eles tinham feito a tarefa. Eles tinham feito. Então eu quero usar daquela forma um pouquinho mais elegante, que é com o verbo haver. Eles haviam feito a tarefa. Então agora ficou diferente. Estão vendo que agora nós temos um plural aqui? Eles haviam feito a tarefa. Por que nós temos esse plural aqui? Porque esse verbo tem sujeito. Este é o sujeito dele e está no plural, olha. Este é o sujeito desse verbo. Então, se o sujeito é plural, ele vai para o plural. E aqui temos um particípio do verbo fazer. Se fosse eu havia feito a tarefa. Se fosse nós,
o sujeito. Nós havíamos feito a tarefa. Então, quando passaram para olhar, viram que nós havíamos feito a tarefa. Verbo haver e aqui verbo fazer também. Naquele país, tudo está bem, mas sabe-se que há muito tempo eles haviam feito passeatas para que aquilo tudo se classificasse. Então, todos haviam feito passeatas lá no passado distante. Por que temos o M no plural, então? Porque o sujeito, olha, é plural. Todos haviam feito passeatas um dia. Nós havíamos, eles haviam feito. Mas se o sujeito for singular, ele havia feito. Ela havia feito. Você havia feito. Eu também havia feito. Aí é claro que eu, você, ele é singular. Aí ficaria havia feito, que é singular também. E aqui nós... nós acabamos de falar sobre um caso parecido. Nós havíamos feito um robô. Havíamos, juntinho, hein? Havíamos feito um robô. Neste caso, então, se o sujeito é plural, o que acontece? O verbo haver vai para o plural também. Se o sujeito é plural, o haver fica no plural. Aqui não tem sujeito plural. Então, sempre que se fala, poucas pessoas utilizam isso. É muito culto. Hoje em dia, poucas pessoas se lembram de usar o haver aqui antes de um particípio. Você vai ler nos livros, você vai ouvir umas poucas pessoas usarem. Mas neste sentido de existir, de acontecer, todo mundo usa. Mas tem que se lembrar que no sentido de acontecer ou ter, ou existir, ele sempre ficará no singular. Então, o que interessa mais para todo mundo é este uso, que fica no singular, porque é o que o povo todo, seja culto ou inculto, vai utilizar. Singular. Nunca achar que tem que botar um M ali. Ai, haverão casos. Não, haverá casos. Singular. Bem, aproveitando que nós estamos falando do verbo haver, vamos tocar neste ponto que também é meio nevrálgico, né? A questão de A com H e A sem H. Vocês devem ter visto por aí, muitas vezes, não sei se perceberam, que havia um A com H que não deveria ter, ou ao contrário. Eu tenho visto. Por exemplo, eu não vejo Pedro há 2 anos.
Eu cheguei há pouco tempo aqui. Eu nasci há 10.000 anos atrás, né? Daqui a poucos minutos nós sairemos. Ele nasceu em 2020. Dali a 2 anos, ele já falava de tudo. Que lindo. Lembra-se da Marta? Eu a vi hoje. Nossa, quanto tempo. E aqui um outro exemplozinho. Eu escrevi a Emmanuel Macron. Bom, o que é? Veja, eu vou pôr uma coisa aqui para você. Um lembrete bobinho, assim. O que significa FET? FET é só uma siglazinha que eu criei para dizer o seguinte: quando esse A, o A, quando ele tem um sentido de um outro verbo, é porque ele é verbo. E se ele for verbo, ele é o verbo haver. Você entende a lógica? Olha, o A com H é verbo haver. Esse aqui é o verbo haver. Este aqui, tá? Este não. Então, quando ele tem o sentido, o significado de um outro verbo, ele tem que ser com H, porque aí ele é verbo. Ele é o verbo haver. Se você quer, você pode anotar assim. Quando tem o sentido de faz, de existe ou existem, né? E o sentido de tem, tá? Ou, vou pôr assim, tem, existe. Então, como tem é verbo, existe é verbo, faz é verbo fazer. Quando ele tiver o significado de um desses aqui, ele será verbo, então será com H. Vamos fazer o teste. Não vejo Pedro há 2 anos. Na minha cabeça eu podia trocar assim: não vejo Pedro faz 2 anos. E não é fazem. Numa outra matéria aqui, vocês já viram que não, que o verbo vai ficar no singular, porque ele não tem sujeito nesse caso. Ele tem objeto no plural, isso não importa. Então, olha, não vejo Pedro faz 2 anos. Tem 2 anos. Em Minas se fala muito o verbo tem nesse caso, em vez de faz 2 anos. Fala tem 2 anos. Então, questão de regionalismo, né? Tudo é a língua portuguesa. Soma tudo isso, é a nossa língua. São variações linguísticas, tá? Faz 2 anos, tem 2 anos. Ambas corretíssimas. Nenhuma mais bonita que a outra. Então, não vejo Pedro, faz 2 anos, faz é verbo, tem é verbo, então é o verbo haver. Então será assim. Há 2 anos. Tá bom? Cheguei há pouco tempo. Como ficaria esse? Por qual nós trocaríamos? Eu cheguei faz pouco tempo. Tem pouco tempo.
Muito bem, então ele é verbo. Porque dá para trocar por faz ou tem, então ele é verbo. Ele é com H, é verbo haver. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Todo mundo conhece essa frase, né? Então, faz 10.000 anos, tem 10.000 anos. Então é o A com H também. Se ficou bom trocar por outro verbo, só pode ser verbo. Então é o haver que é com H. Daqui a poucos minutos nós sairemos. Vamos tentar trocar? Daqui faz poucos minutos sairemos? Absurdo. Daqui existe poucos minutos? Não, horrível. Ah, então é este A. E não vamos inventar acento nenhum para esse A, porque não há motivo para isso. Uma hora nós vamos ver com calma. Mas posso até relembrar, isso aqui é masculino, poucos minutos. São os minutos. Não iria jogar acento se aqui eu tenho masculino. Isso temos que lembrar sempre. E aquelas manchetezinhas que vêm às vezes na televisão, eu já vi colocarem uma crase assim, tá? Um acento grave, na verdade. E dali a pouco a manchete estava corrigida, sem aquele acento. Significa que alguém colocou e outra pessoa viu e disse, não, não é correto, aí não deve haver e tiraram. Ele nasceu em 2020, dali a 2 anos já falava tudo. Dali a 2 anos, dali tem 2 anos, horrível. Aqui também não cabem esses verbos, então é um A apenas. Este A e este A são preposições, tá? Vocês conhecem o quadro das preposições. A, ante, após, até, desde, entre, etc. É aquele A que começa a listinha das preposições. Lembra-se da Marta? Eu a vi hoje. Meu Deus, esse A significa ela, no fundo, né? Mas o formal, o elegante, é esse A. Eu a vi. Eu vi ela. Viela é um cacófato, né? Parece uma viela, uma via pequena, estreita. Eu a vi. Eu vi ela é muito informal. Você pode usar, sabe, na intimidade, com o grupo, em família, mas na hora de usar uma língua mais culta, eu a vi. Se for homem, eu ouvi. Forem mulheres, eu as vi. Forem homens, eu os vi. Então aqui, esse A no sentido de ela, não dá para trocar por verbo. Então não é verbo haver. Logo, é assim. Este é um pronome, né? Pronome oblíquo. Feminino, singular, pronome oblíquo. Os retos são sujeitos de verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses aí são objetos. Então, o a, os, as, lhes, né? Eu escrevi a Macron. Nós temos no Brasil um hábito de falar ao fulano.
Isso é meio íntimo, meio descontraído também. Eu escrevi a Emmanuel Macron. Veja, isto é masculino. Jamais vou colocar o acentinho grave aqui, tá? É preposição como aquela ali. Só lembrar uma coisa neste finalzinho. Este a pronome é aquele que nós costumamos falar ela, de modo informal. E este a é uma preposição, é aquele que nós normalmente trocamos por para, que tem um grau aí de elegância, né? Este é um pouquinho mais, mas para, tá? Não é o ela, né? Opa, para. Escrevi para Macron. Tá entendido? Trocou por verbo, é verbo. É H. Não troca por verbo, anormal. Anormal quer dizer anormal.